Metaverso. Perigo ou uma vantagem na sociedade? Descubra agora os possíveis benefícios que o metaverso pode trazer consigo, mas principalmente os perigosos malefícios. A nova fixação de Mark Zuckerberg, criador e CEO do Facebook, é o seu metaverso. Trata-se de um ambiente digital em que as pessoas entrarão usando equipamentos de realidade virtual e aumentada, e farão diversas atividades lá, como trabalhar, estudar ou se divertir. Isso pode representar um grande salto tecnológico, com benefícios incríveis. Mas quais são os riscos que isso traz consigo? Parece ficção científica, e por enquanto é. Ninguém sabe com certeza quando isso deixará de ser um conceito e passará a ser um produto maduro e acessível às massas. Entretanto, precisamos saber se as pessoas estão prontas para viver nessa realidade alternativa. Afinal, se tanto já debatemos sobre os efeitos da exposição exagerada às redes sociais, o metaverso pode potencializar esses problemas. O novo mundo de Mark Zuckerberg permitirá que usuários sintam como se estivessem lado a lado, mesmo que na verdade estejam em países diferentes. Poderão ter o aspecto que desejarem e o próprio ambiente será construído de acordo com as suas necessidades. Todos poderão interagir com o que estiver ali, como se tudo realmente existisse. Isso lembra muito um jogo chamado Second Life, lançado em 2003. Apesar de ter pretensões muito menores que as de Zuckerberg, foi revolucionário a permitir que qualquer usuário criasse um mundo digital em que entrasse e interagisse com os outros. A diferença fundamental é que a Second Life continuava sendo algo apenas como um game, enquanto a proposta atual permite que o usuário entre no ambiente e interaja com elementos ali, graças às realidades virtuais e aumentada agora disponíveis. Apesar de ainda funcionar, hoje o Second Life tem poucos residentes como seus usuários se autodenominam. O principal motivo para a perda de interesse foi a necessidade de equipamentos poderosos e uma conexão muito rápida para que a experiência fosse boa, e isso estava fora do alcance da maioria das pessoas. Esse também é um problema do novo mundo de Zuckerberg. Os equipamentos de realidade virtual e aumentada ainda são caros e limitados, e uma boa conexão de banda larga é luxo restrito a poucos. E se a experiência imersiva não for realmente convincente, a grande vantagem do metaverso cai por terra. O termo metaverso foi cunhado em 1992 por Neil Stephenson em seu livro Nevasca, e como acontece com muitas ideias da ficção científica, inspirou a realidade. O próprio Second Life é um metaverso, mas o conceito nunca teve tanta chance de virar realidade como agora, graças a Mark Zuckerberg. Tanto que durante a conferência anual da empresa, ele anunciou a criação de uma holding que controlará todas as suas empresas. Ela foi batizada de Meta, uma clara referência ao metaverso. Para se ter uma ideia de quanto isso representa, a empresa já tem mais de 10 mil pessoas trabalhando em projetos ligados às realidades virtuais e aumentada. A Meta pretende dobrar essa equipe, e o investimento nesses projetos está na casa de bilhões de dólares. Um metaverso traz benefícios inegáveis, como elevar os ambientes de trabalho e de estudo à distância a um patamar antes inimagináveis. Pode ser também um poderoso espaço de relacionamento com o consumidor e de experimentação, barateando o lançamento e a venda de produtos. Mas nada deve ser tão beneficiado quanto o entretenimento e os aspectos sociais. Imagine a sensação de estar dentro de um filme ou de um game, ou ainda de ser encontrado com amigos à distância, de uma maneira bastante convincente. Há ainda o sexo virtual, que se tornará cada vez mais realista, à medida que novos equipamentos para simular sensações se tornarem disponíveis e que estejam conectados ao metaverso. A imaginação é o limite, e isso nos leva a possíveis riscos dessa experiência. Pessoas descobriram durante o distanciamento social vantagens de se fazer coisas à distância, ao invés de presencialmente. Agora, mesmo com a flexibilização das regras, elas mantiveram esses hábitos online. Uma realidade virtual poderosa pode diminuir nossa capacidade de distinguir entre o presencial e o virtual. Nosso cérebro pode ser enganado para acreditarmos que a simulação é algo real e reagirmos a isso com o nosso corpo. Isso pode se tornar uma possível fuga das limitações da realidade. De certa forma, as redes sociais já oferecem isso, mas com o metaverso isso pode ser maximizado pelo aspecto imersivo, criando uma distração idealizada dos problemas. E isso pode levar as pessoas a se tornarem mais suscetíveis a ideias e a produtos, pois baixam suas defesas mentais. Existem ainda os riscos físicos. Durante uma simulação imersiva, as pessoas podem se mover em um espaço à sua volta que não condiz com o que o seu cérebro acha que está. E o menor dos problemas que podem surgir daí são os tropeços. Do ponto de vista da saúde mental, estudos sugerem que uma exposição prolongada a uma experiência virtual tão profunda pode levar indivíduos a casos de comportamentos antissociais, violento, depressão e
no extremo, suicídio. E justamente por ser algo tão novo e pouco estudado, não se sabe exatamente quais seriam esses efeitos colaterais e como preveni-los. O que nos leva a um ponto crucial: como isso impactará crianças e adolescentes. Uma das piores acusações contra o Facebook feitas por Frances Haugen, uma ex-gerente da empresa que vem fazendo delações nas últimas semanas, é a de que a companhia sabe que o Instagram, um de seus principais produtos, acentua problemas de saúde mental em adolescentes, especialmente em meninas, e faz muito pouco para prevenir isso. Com o metaverso, esses problemas na formação dos jovens podem se tornar exponencialmente maiores. Como suas capacidades cognitivas ainda estão em formação, a diferença entre realidade e simulação se torna ainda mais difusa, tanto que empresas que produzem essas tecnologias sugerem que não sejam usadas por quem tiver menos de 13 anos. Os jovens são, portanto, ainda mais suscetíveis aos estímulos que recebem em realidade virtual, o que cria preocupações não apenas em questões comerciais, mas também de bullying e até de pedofilia. Para tornar a situação mais dramática, é muito difícil monitorar um ambiente tão dinâmico, e vale destacar que Zuckerberg deseja criar estratégias para atrair e reter o público jovem, algo essencial para seus negócios, que estão ficando envelhecidos e pouco atraentes para os mais novos. À medida que o metaverso ocupa espaço, todos esses aspectos precisarão ser cuidados. Sem falar que, caso se torne um recurso importante para trabalho e estudo, pode provocar um novo tipo de abismo social, separando aqueles que conseguirão aproveitar a simulação daqueles que não terão como fazer isso. Não deixe de ser curioso todas essas novidades aparecerem justo quando o Facebook passa pela sua maior crise de reputação, que pode levar à divisão da empresa e até à queda de Zuckerberg do posto de CEO. Se o metaverso der certo, isso pode ampliar ainda mais a dominância que ele tem sobre as pessoas e as empresas no mundo todo, e emergir como um visionário. Mas se der errado, pode entrar para a história como um vilão que destrói democracias e vicia pessoas. É uma aposta alta. Do nosso lado, temos que cuidar que o mundo online não se torne mais importante que o real. Os valores que verdadeiramente contam estão aqui, do lado de fora, e não devem ser simulados ou sintetizados.